Bom dia, professora. Meu nome é João Paulo Santos Ferreira. Vamos aqui então para a nossa prova de Química Orgânica 2. Começando com a primeira questão. Demonstre como você poderia adaptar o círculo de Frost para gerar o diagrama de níveis de energia dos orbitais para o cátion ciclo heptatrienila. Então, nós temos aqui o cátion ciclo heptatrienila. Ele possui 7 carbonos, 6 elétrons π. Se formos avaliar a aromaticidade dele, a gente poderia afirmar que ele é aromático, porque ele tem uma nuvem de elétrons π ininterrupta e possui número ímpar de pares de elétrons π. Então ele seria considerado um aromático, mas não é isso que a questão pede, né? A questão pede para a gente demonstrar como que o ciclo de Frost ficaria neste composto. Então, para fazer o ciclo de Frost, primeiro a gente tem que passar um plano no meio da molécula. Essas linhas pontilhadas seria esse plano passando, né, no meio da molécula. E cada extremidade da molécula, nesse caso aqui, né, seria cada carbono da molécula seria um orbital. Os orbitais que ficam acima desta linha são orbitais antiligantes e os orbitais que ficam abaixo dessa linha são orbitais ligantes. Caso na molécula, né, essa linha passe entre algum carbono, nós temos que esse carbono será um orbital não ligante. Neste caso aqui não acontece porque a linha que passa aqui não passa em nenhum carbono. Então, colocando, né, os tracinhos de orbitais moleculares em cada extremidade, né, nós temos aqui um aqui na de baixo, né, dois aqui nesses dois carbonos, mais dois aqui nesses um em cada, né? Um em cada desses dois carbonos e um em cada desses dois carbonos aqui. Então, são 7 orbitais moleculares no total, pelo fato da gente ter 7 orbitais π. Orbitais π. E nós temos 6 elétrons π que temos que distribuir, certo? E aí, como nós começamos distribuindo a partir de orbitais de menores energias, nós temos que a distribuição de elétrons vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Os 6 elétrons π vão ocupar exatamente os 3 orbitais ligantes. Porque, lembrando que a reta passa, a gente tem o resultante 3 orbitais ligantes e 4 orbitais antiligantes. Então, fazendo essa distribuição, né, dos 6 elétrons π que nós temos, vamos ter esses 6 elétrons distribuídos nos 3 orbitais ligantes. Aqui eu fiz uma representação sem a molécula, né, para ficar um pouquinho mais visível essas barras dos orbitais. Nós temos aqui, de novo, os 3 orbitais ligantes, com os 6 elétrons π distribuídos neles. Essa aqui é a linha que corta a molécula no meio. E aqui nós temos os 4 orbitais antiligantes da molécula. E aqui nós temos um eixo aqui para mostrar a energia, né? Que conforme vamos subindo este eixo, maior a energia. Então, esta é a minha resposta para a questão 1. Então, vamos passar para a questão 2. Questão 2. Escreva equações que mostrem como preparar cada um dos seguintes compostos a partir do benzeno ou tolueno e quaisquer reagentes orgânicos ou inorgânicos necessários. Se uma mistura orto para se formar em qualquer etapa de sua síntese, assuma que você pode separar os dois isômeros. O composto que foi me dado para produzir, né, é o metocloroacetofenona, ou também chamado como metoclorobenzenofenona, se não me engano. Aqui mais para frente tem um nome certinho. Certo, e mostra os mecanismos, né? Então vamos lá. Então,
este aqui é o produto desejado, né, que nós queremos. Ó, perceba que o cloro está na posição meta em relação ao grupo cetona aqui, que nós temos aqui em cima. Então, vamos começar. Bom, primeiramente, vamos fazer a reação a partir do benzeno. Primeiramente, a gente tem que adicionar o grupo cetona, né, o C-OCH3, no anel. Nós vamos adicionar ele através de uma acilação de Friedel-Crafts. E como que vai acontecer, então, essa reação? A gente vai pegar este composto aqui com o nosso grupo que nós queremos adicionar e nós temos um cloro ligado ao carbono aqui. Nós vamos precisar de um catalisador, que nesse caso aqui é o cloreto de alumínio, AlCl3. Então, este composto aqui nosso, que tem o grupo cetona ligado ao cloro, ele vai formar um complexo de ácido barra base de Lewis com o nosso catalisador para se tornar um melhor eletrófilo para ocorrer a reação com benzeno. Aqui eu mostrei o complexo, certo? Ó, esse cloro aqui se ligou ao alumínio, ficando o cloro com carga formal positiva, mais 1, e o alumínio com carga formal negativa, menos 1. Só que este cloro aqui, que está ligado ao alumínio, ele é fortemente atraído pelo AlCl3. Ele é fortemente atraído pelo AlCl3. O que vai fazendo com que a gente se forme, então, um AlCl4-, né? Sendo que essa carga negativa continua no alumínio, né? E o íon acílio. Mais para frente eu vou colocar o íon acílio ali, a estrutura mais bonitinha. E o íon acílio, certo? E este íon acílio ele vai ser estabilizado por ressonância. Eu vou mostrar mais para frente essa estabilização. E esse íon acílio que vai reagir então com uma das duplas do benzeno, que ele vai agir como eletrófilo. Vamos para a próxima página. Aqui. Então, o benzeno, o nosso íon acílio aqui, e o AlCl4- aqui, né, que a gente já tinha falado na página anterior. Então, como nós não temos nenhum substituinte no anel, então, nesse caso aqui, qualquer uma dessas duplas poderia atacar o eletrófilo, né, que é o íon acílio. Eu escolhi essa dupla aqui na direita, né, do anel. Então, nós vamos ter o ataque da dupla, né, ao íon acílio. E aí, o que vai acontecer? O íon acílio vai se ligar ao anel, como podemos ver aqui, e vai ter uma formação do intermediário, que é este carbocátion com carga positiva no outro carbono. Só que a gente não para por aí a nossa reação. A gente vai ter, em seguida, um nucleófilo que vai atacar o hidrogênio. Neste caso, o nucleófilo pode ser o próprio AlCl4-. Ele vai atacar o hidrogênio, o hidrogênio do carbono, onde o nosso íon acílio entrou, fazendo com que esse hidrogênio saia como próton e a dupla que havia se rompido volte, né? Se forme novamente. É o que nós vamos ver aqui mais para baixo. Aqui, ó. Aconteceu o ataque do nucleófilo no hidrogênio, formou o HCl, tivemos a restauração do nosso catalisador, né, a AlCl3, e aqui o nosso produto dessa primeira reação, né, o grupo cetona ligado ao anel aromático. Só que não paramos por aí, vamos para a segunda etapa para a gente formar o nosso produto. Então, feita essa primeira reação, né, que a gente adicionou o grupo cetona aqui no anel, a gente agora vai fazer uma reação de halogenação para adicionar o cloro ao anel, né, porque o nosso produto desejado tem o grupo cetona e o cloro. Então, vamos fazer a reação de halogenação. Temos aqui o Cl2, né, e
obrigatoriamente vamos ter que ter esse catalisador aqui, o cloreto de ferro 3. Então, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu na acilação. O Cl2 vai formar um complexo ácido barra base de Lewis com o nosso catalisador, para ele se tornar um melhor eletrófilo para acontecer a reação. E aqui eu mostro, né, o complexo. Ó. Este aqui é o complexo. Um dos cloros vai ficar com carga formal positiva e o ferro com carga formal negativa. E novamente, esse cloro aqui, com carga formal positiva, ele vai ser mais atraído pelo FeSL3, deixando a gente com o eletrófilo 1 cloro com carga positiva. E esse Cl com carga positiva, que vai ficar sozinho, ele que vai ser atacado pela dupla do nosso anel aromático. Aí eu coloquei aqui as duas possibilidades de ataque. Teria uma possibilidade 1, né, que essa dupla atacasse e ele entrava ele entrava na posição orto, e a opção 2, onde a dupla ataca e ele entra na posição meta. No entanto, esse ataque da dupla 1 ele não vai ocorrer, e a gente vai ver porque nos dois próximos slides. Ele não pode ocorrer porque vai formar um intermediário que vai ser instável, porque a carga positiva do carbocátion vai ficar exatamente sobre o grupo cetona aqui, que é um grupo que realiza um efeito indutivo de retirar elétrons. Portanto, o ataque que de fato vai ocorrer vai ser o ataque da dupla 2, fazendo com que o cloro entre na posição meta aqui. No próximo slide aqui nós vamos ver ele já dentro. Aqui. Então, tendo ocorrido, né, o ataque da dupla 2, né, o cloro entrou aqui numa posição meta, né, e nós vamos ter o intermediário carbocátion, né, com a carga positiva neste carbono aqui. E nós vamos ter novamente um nucleófilo, né, atacando o hidrogênio do carbono onde o cloro entrou. E aí ele atraca esse hidrogênio, né, fazendo com que esse hidrogênio saia com forma de próton. E nós temos de novo a restauração da dupla ligação que estava aqui antes. Nesse caso, o nucleófilo que vai atacar o hidrogênio pode ser o FeSL4-, né? E aí a gente tem de novo a formação do nosso produto, o HCl, né, que foi formado a partir da protonação do hidrogênio. Protonação não, perdão. Saída do hidrogênio como próton do aromático e da restauração da dupla. E a restauração do nosso catalisador, FeSL3. Então, aqui é nosso produto, o metacloroacetofenona ou metaclorobenzenofenona. E aqui no próximo slide eu coloquei apenas algumas estruturas de ressonância aqui. Eu coloquei do íon acílio da cetona que nós teremos, né? Eu coloquei esse ressonante para mostrar que esse íon aqui ele é estabilizado pela ressonância, portanto, por isso que o ataque acontece exatamente nesse carbono. Não tem uma possibilidade de rearranjo aqui. No caso aqui, não teria muito problema, né? Porque a gente está só com 2 carbonos, mas se nós tivéssemos um carbono, por exemplo, quaternário aqui mais para frente, teoricamente haveria a possibilidade, né, de acontecer um rearranjo para que o carbocátion fosse um carbocátion terciário, mas no íon acílio isso não acontece devido a essa ressonância que estabiliza essa carga positiva. Portanto, então, quando nós temos acilações, nós temos que este carbocátion aqui, o carbocátion que está ligado
com a dupla no oxigênio que irá sofrer o ataque da dupla do anel aromático. E aqui eu coloquei estruturas de ressonância do intermediário da halogenação para que a gente veja como que a carga é desestabilizada aqui se o cloro entrasse na posição orto e para. Bom, se ele entrasse na posição orto, né, bem direto aqui, né, a carga positiva já fica aqui no grupo, no carbono onde está ligado o grupo cetona, certo? E aí essa carga positiva acaba sendo desestabilizada pelo efeito indutivo de retirar elétrons desse grupo. Então, a entrada do cloro no orto digamos que é prejudicada por causa disso. E no para, a mesma coisa. Ó. Se o cloro entrasse no grupo para, nós teríamos esse primeiro intermediário, só que por ressonância, né, nós teríamos a delocalização desse par de elétrons π fazendo ligação aqui e deslocando a carga positiva novamente para onde está o carbono que está ligado ao grupo cetona, desestabilizando novamente essa carga positiva. E aqui por último nós temos o que de fato acontece, né, que é a adição, a substituição eletrofílica aromática meta, né, onde o cloro entra na posição meta, porque essa carga positiva, aqui pelos equitos de ressonância, podemos ver que ela nunca vai ficar abaixo do carbono, abaixo não, né, no carbono onde está o grupo cetona ligado, fazendo com que não tenha essa desestabilização que acontece se o cloro entrasse nas outras posições, né, orto e para. Então, esta é a minha apresentação da prova e novamente um bom dia.